Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre hidroestática, especificamente na parte do princípio de Pascal. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse princípio. E a primeira coisa para saber dele é o que ele quer dizer. O princípio de Pascal, ele vai dizer basicamente que a variação de pressão, ela vai ser percorrida por todo um fluido. Então, tipo assim, se a gente fizer aqui uma gaiola aqui com água. Então, eu vou desenhar água assim, ó. Pronto. Como se fosse um aquário. E a gente vai botar, sei lá, um, um bola aqui, por exemplo. O que que vai acontecer? Se você aplicar uma força aqui, por exemplo, ou uma força aqui, em qualquer canto, a força em uma certa área vai gerar uma variação de pressão nesse líquido. Isso que acontece? Essa variação de pressão que ocorrer aqui vai gerar uma variação de pressão em todo o líquido. Então, isso vai repassar a mesma variação de pressão. Então, a variação de pressão que sofrer aqui, vai 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 sofrer aqui. Então, em todo o líquido vai ter uma variação de pressão que vai ser igual à que foi sofrida inicialmente. Então, esse aqui é o princípio de Pascal. Então, ele é muito importante porque ele vai gerar um ponto muito importante que vai ser a ampliação da força. Porque a gente tem três tipos de ampliação de força, que vai ser as alavancas, as roldanas e o que a gente vai ver que vai ser a prensa hidráulica, que é usada, por exemplo, no freio do carro. O freio do carro vai ter uma alavanca justamente guiada com uma prensa hidráulica. Então, o que acontece? Essa prensa hidráulica, ela vai basicamente se basear no princípio de Pascal. Agora, é muito interessante vocês lembrarem um nome, viu? É de Pascal, porque as questões, principalmente vestibulares, amam trocar. Tipo assim, dá o conceito de princípio de Pascal e diz que foi de Arquimedes, diz que foi de Steve. Então, Pascal vai ser esse princípio que uma variação de pressão em algum ponto do fluido vai gerar uma variação de pressão igual em todos os pontos. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou estar mostrando para vocês como se fosse aqui um êmbolo. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo de um êmbolo para vocês conseguirem se tocar. Então, o que acontece? Se eu gerar um êmbolo assim, vocês vão notar que ele vai ter uma variação na área dele. Obviamente, o desenho aqui não ficou tão legal. Deixa eu ver se eu dou uma correção. É, E eu vou dizer que tem um êmbolo aqui, e aqui é a portinha dele, e aqui é a segunda portinha. Aí o que acontece? Vocês vão notar, deixa eu puxar para cá. Vocês vão notar que esse êmbolo, ele tem uma certa área aqui, que eu posso chamar de A1, e uma área 2 aqui. E a gente pode notar que a área 1 é bem menor do que a área 2. Então a gente pode pressupor aqui que a área 2 vai ser igual a, deixa eu ver, 20 vezes a área 1. Estou dando um exemplo. Obviamente a escala pode não estar certa. Então, essa área é bem maior do que essa. Então, por que eu estou esquematizando isso? Porque o que vai acontecer? Se eu botar um líquido aqui, estou botando aqui, um fluido, o que vai acontecer? Se eu gerar uma variação de pressão aqui, eu vou gerar a mesma variação de pressão lá. Então, se eu aplico uma força aqui, essa força nessa área vai gerar uma variação de pressão. E o que isso quer dizer? O que isso implica necessariamente? Que a variação de pressão nesse ponto vai ser igual à variação de pressão nesse segundo ponto. Beleza? Então, o que que acontece? Se eu estou dizendo que essas variações de pressões vão ser iguais, então a variação de pressão no ponto 2 é igual à variação de pressão no ponto um. Então, o que eu vou querer dizer isso? Que essa variação de pressão vai implicar numa relação entre força e área, porque pressão é igual a força sobre área. Então, a força sobre área de um vai ser igual à força 2 sobre a área 2. E o que isso quer dizer? Que quanto maior for a força, maior vai ser a área, já que a pressão
vai ter que ser igual. Então, como essa área daqui, ó, ela é uma área muito grande, é 20 vezes maior do que essa, se eu aplicar uma força de 10 newtons aqui. O que isso quer dizer? Que essa força aqui aplicada, ela vai ser de 200 newtons. Entende? Então, por que acontece isso? Porque, de acordo com o princípio de Pascal, a variação de pressão em todo o líquido vai ser igual. Então, como aqui é uma área bem maior, a força vai ter que ser maior, porque a força e a área são diretamente proporcionais quando a pressão for constante. Então, se eu aumento a força, necessariamente eu vou ter que aumentar a área para manter a pressão constante. Beleza? Então, só para provar aqui para vocês, ó, aqui vai ser força um, beleza? E força 2. Aí a área aqui é a um. A um vou botar aqui. E a 2 eu não falei que era 20 vezes a um, então vou botar 20 vezes a um. Então, o que que acontece? A força 2, essa força daqui, vai ser igual a essa vezes 20 a um. Então, F1 vezes 20 a um sobre A1. Então, eu vou cortar aqui. Então, eu vou achar que F2 vai ser igual a 20. Eita, cortei errado aqui. Vai ser igual a 20 F1. Então, a força de 2 é igual a 20 vezes a força de F1. E como a força de F1 é 10, vai ser 20 vezes os 10. Então, a força de F2 vai ser igual a 200 newtons. Então, isso aqui é uma forma bem interessante da gente conseguir ver a prensa hidráulica. Então, por isso é muito importante. Quando a gente vai ver uma questão como é que eu posso dizer, de um freio de um carro, é porque vai ter um sistema de alavanca e depois vai ter uma dessas prensas assim, ó. Aqui vai ter a prensa, aí vai ter o, como é que eu posso dizer? A roda do carro aqui. Aí quando você vai gerando uma forcinha pequena aqui, essa força fica muito maior aqui. Aí consegue parar a roda do carro. Então, por isso, a prensa hidráulica, ela vai gerar uma ampliação da força e é muito importante. Aí já vem aquelas questões que vai ajudar a levantar carro. Então, por exemplo, você vai botando aqui um tubo bem maior em questão de área e um tubo bem menorzinho em questão de área. Então, o que acontece? Se eu for levar uma força aqui, uma força F1, eu vou gerar uma força F1 nessa área 1. Só que se você concordar, essa área 1 é bem menor do que a área 2. Então, que se a força de F1 está proporcional à área 1, a força de F2 vai estar proporcional à área 2. Como a área 2 é bem maior do que a área 1, então quer dizer que a força de F2 necessariamente vai ser maior do que a força de F1. Então, estou gerando uma ampliação da força. Então, geralmente são as duas formas de cair isso para você calcular, beleza? Aí, o que que eu posso adicionar aqui para vocês? É uma coisa bem massa, só que é um pouquinho mais específica. Então, tipo assim, se você tem muita dificuldade, tu pode dar uma paradinha aqui e resolver umas questões. Aí depois você vê essa outra coisa que é mais um up, entende? É para dar uma elevação no conteúdo. Então, o que que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar uma coisinha extra, que é o quê? Se vocês... Oxê, deu errado, deu errado. Deixa eu puxar aqui melhor. Se vocês perceberem, quando a gente vai vendo esse desenho aqui de um êmbolo, o que acontece? Eu vou ampliar uma força, né? Só que se vocês concordam, eu vou assumir que aqui é um cilindro. Então, o que que acontece? A área A1, ela vai ser igual a πr ao quadrado, beleza? A área A1. E se eu mover aqui, vai ser o volume. Mas preste muita atenção. E a área 2 vai ser igual a πr ao quadrado. Entende? Então, o que que eu vou dizer assim? Tome muito cuidado, porque quando vem aquelas questões, o raio é X, é 2 e o outro raio é 4. O que acontece? Você tem que ver que é proporcional à área naquela fórmula, ó. Perceba aqui, é proporcional à área e não ao raio. Então, quando vocês forem ver, o raio é ao quadrado. Então, quer dizer o quê? Que se o raio de um é duas vezes maior, então a área é quatro vezes maior. Então a força vai ser quatro vezes maior. Então tome muito cuidado para não confundirem com isso quando tiver uma questão, beleza? Aí o que acontece? Vocês concordam que se eu gerar isso aqui
beleza? Se eu pegar isso e eu deslocar até aqui, por exemplo, eu vou ter deslocado um volume 1. Aí esse mesmo pedacinho daqui, ele vai deslocar um outro volume, um mesmo volume. Aí vai deslocar o volume 2, beleza? Só que o líquido que saiu daqui, o fluido que saiu daqui, vai ter que vir para cá. Então, esse volume que veio daqui vai ser o mesmo que vai ser é, adiantado aqui. Então, o que que a gente vai saber? O volume 1 vai ser igual ao volume 2. Porque pensa, se eu estou comprimindo isso, quer dizer que eu vou empurrar esse volume que estava aqui e eu vou jogar para cá. Só que se eu jogo para cá, aí isso aqui vai empurrar isso. Então, na hora que empurra, vai gerar uma variação. Então, concorda que aqui vai ter esse volume? Isso aqui é um volume de um cilindro. Então, qual é o volume desse cilindro? Vai ser πr ao quadrado vezes a altura 1. E essa altura vai ser justamente essa distância aqui. E isso vai ser igual ao volume 2, que vai ser πr ao quadrado 2 ao quadrado vezes o volume, a altura 2. E o que que vai ser a altura 2? Vai ser esse espacinho aqui. Que eu boto a altura 2, mas isso aqui é o comprimento, né? Então é altura, mas é comprimento. Então o que que acontece? Se vocês forem ver, eu vou cortar os π, né? Então, quando você vai vendo aqui, vai ficar r ao quadrado, r1 ao quadrado, vezes h1, igual a r2 ao quadrado, vezes h2. Então, o que que acontece? Se você ver, isso vão ser inversamente proporcionais. Então, se o raio aqui de R1 é menor do que o raio de R2, que a gente assumiu o quê? Que o raio de R2 é maior que o raio de R1. Porque, ó, esse espacinho aqui, a área, é bem menor do que isso. Então, com certeza, esse raio de R2 é maior. Então, se é isso, o raio de R2 é maior que o raio de R1, então o que que vai acontecer? Se esse R1 é menor, então necessariamente a altura vai ser maior. E o que que é essa altura? É o espaço deslocado. Então, quando eu esse espaço deslocado aqui, com certeza vai ser maior que esse espaço deslocado. Então, se esse espaço, esse raio aqui é maior, o espaço deslocado aqui vai ser menor. Isso é bem lógico, porque pensa, aqui o cilindro é bem. Então, se o volume daqui é igual a esse, em questão de área, ele é bem pequenininho. Então, ele tem que compensar onde? Tem que compensar no comprimento. Enquanto que aqui a área é muito grande. Então, para ter o mesmo volume disso, o comprimento vai ser bem menor. Então, a parte que vai viajar vai ser menor. Então, isso aqui é um aprofundamento. E outra coisa que pode comprovar isso é porque quando eu gerar isso aqui, eu vou estar gerando uma força que vai gerar um deslocamento. Então, eu estou realizando o quê? Um trabalho. Então, o trabalho 1 aqui tem que ser igual ao trabalho 2 aqui. Então, W1 tem que ser igual a W2, que é o trabalho. Só que o trabalho é igual ao quê? Força vezes deslocamento. Então, força vezes deslocamento vão ter que ser iguais. Força 1 vezes deslocamento 1 tem que ser igual à força 2 do deslocamento 2, beleza? Então a gente vai estar vendo isso. Então, quando vocês forem ver isso, vocês podem igualar o trabalho também e perceber essa mesma relação, ó. Se eu apliquei uma força aqui, essa força aqui vai ser menor do que essa, já que essa área é maior, então essa área vai gerar uma força maior. Então, se essa força aqui é menor, o deslocamento do primeiro é maior. E então, se essa força aqui é maior, o deslocamento do outro vai ser menor. Então, a gente pode estar analisando dessa forma as três relações. Isso aqui é um pouquinho mais específico. Você pode ver numa questão do SAIS ou de um vestibular. Geralmente, as questões do Enem gostam de cobrar só isso. Então, se você tem muita dificuldade, foque mais nesse pedacinho daqui do que no outro, beleza? Então, é importante ter essa perspectiva quando a gente vai falando de princípio de Pascal.